Gente do céu, longe de mim querer inventar conversa, inventar falso testemunho, inventar uma história sobre alguém que eu nunca vi, sobre uma instituição que deveria sim ser de respeito, deveria ser respeitada. Mas, cara, tem muita informação que vem chegando de tempos em tempos aí sobre as nossas forças armadas. Tanto o exército como marinha e aeronáutica, assim, cara, que é de cair o cu da bunda, velho. Que é pá, ficar de boca aberta, cara. Para começar a conversa, todas essas informações aí são passadas e transmitidas por jornalistas. Então essas informações eu não sei, não fui eu que vi, eu apenas estou comentando o que o que passa na televisão, tá? Então todas essas informações que eu vou falar, teve um jornalista responsável que assinou e são informações que devem ser verdadeiras, porque passaram na televisão. Porque se não forem verdadeiras, esses jornalistas têm que ir para cadeia. Porque se essas informações forem verdadeiras, tem que ser tomada uma providência sobre essas informações. Cara, dá uma olhada nesse vídeo que chegou no meu telefone hoje, cara, que eu vou comentar depois. A investigação, que tinha como alvo um traficante em São Paulo, ganhou proporções que nem a polícia esperava. Onde nós aqui esperávamos isso, trouxe novas informações que terão que ser investigadas daqui para frente. E, inclusive, em conjunto com o Exército Brasileiro. Durante 3 meses, os policiais investigaram a ação de uma quadrilha. Os agentes tinham a informação de que um carregamento de maconha seria entregue em uma empresa desativada em Campinas, interior de São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos desconfiaram da movimentação em frente ao local e tentaram fugir. Nós fomos surpreendidos com a saída em alta velocidade desse caminhão de um local que era alvo de nossa investigação. Tendo em vista os disparos que foram efetuados contra nós, obviamente houve uma reação e nós fomos averiguar o que estava acontecendo. O caminhão que transportava a droga pertence à engenharia do Exército. Ele saiu de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, com destino a Campinas. 3 cabos foram presos: Igor Atene, Maicon Coelho e Simão Raul, que pertencem ao 20º Regimento de Cavalaria Blindado. A polícia prendeu outros 2 civis e procura mais 3 homens que fugiram. Em depoimento, os cabos disseram que iriam receber R$10 mil para transportar a maconha. Começa agora uma nova etapa da investigação. O Departamento de Repressão ao Narcotráfico vai procurar saber, com a ajuda do Exército, se há outros militares envolvidos. Quer entender, por exemplo, como um caminhão oficial percorre mais de 1.000 quilômetros sem levantar suspeitas. O caminhão militar, ele tem, enfim, algumas prerrogativas que um veículo comum não tem, evidente. Mas é nesse sentido que o próprio Exército vai nos ajudar nessa investigação e descobrir o que houve em torno disso. Então, meu amigo, quem já foi militar vai poder confirmar o que eu vou falar agora. Amigão, não existe nenhum quartel do mundo é possível o soldado pegar o caminhão da Força Armada, lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, lá para ir pegar a cerveja no mercado ou para ir pegar a mulher na balada, sem o consentimento do oficial de dia. Porque todos os quartéis de todas as Forças Armadas de todo o mundo são vigiados 24 horas por dia. E todas as ações que acontecem durante o turno é de responsabilidade de um oficial que responde, que é o manda-chuva, que tem que ter o conhecimento de tudo que está ocorrendo, de tudo que está acontecendo. Então não existe possibilidade desse caminhão ter ido transportar a maconha, cocaína, o que for, sem o conhecimento do oficial de dia. Impossível, ainda mais que esse caminhão estava transportando 3 toneladas de maconha, né, a 1.000 quilômetros de distância da sua base. E um caminhão não pode jamais sair da base sem uma desculpa, sem um motivo. A viatura, um caminhão desse tipo, ou sai para fazer um patrulhamento, mas um caminhão sozinho desse, sozinho, só o caminhão com 2 cabos, fazer um patrulhamento, aonde, do quê, por quê, né, sem o conhecimento do oficial de dia ainda, ou para fazer um treinamento. Então como que esse oficial de dia, que é responsável por esse caminhão, no dia que esse caminhão saiu, não sabe onde é que foi o caminhão? E se não sabe onde é que foi o caminhão, como é que ele não mandou a PE, a Polícia do Exército, ir atrás buscar esse caminhão? É porque os oficiais do Exército estão envolvidos diretamente com o tráfico dessa droga. Porque os oficiais sabiam aonde estava esse caminhão e o que esse caminhão estava fazendo. Porque não existe viatura que sai do quartel aos quais
o oficial não sabe o que foi fazer, cara. E isso é fato. Agora você liga na gravidade do fato, cara. A questão é que um caminhão do Exército não pode ser parado pela polícia normal. Um caminhão do Exército e um militar não estão nem sujeitos às leis normais, eles estão sujeitos à lei marcial, à lei do Exército. Então mesmo que um soldado, um cabo, um militar qualquer, mate uma pessoa, mesmo que de propósito, esse militar não está sujeito a nenhum tipo de punição no mundo civil. Ele vai ter que responder numa corte militar. Não, tem outra informação agora, não é misturando o assunto, faz parte do mesmo balaio, dos mesmos gatos. Certo? Dos mesmos gatos com o mesmo balaio. Esses tempos atrás a gente teve a CPI da Covid, lembra da CPI da Covid? Onde tinha lá os militares lá que estavam combinando propina para receber um dólar em cima de cada vacina que o Ministério da Saúde ia comprar. Cara, todos aqueles militares do governo envolvidos em falcatrua, todas aquelas provas que foram apresentadas, tudo aquilo foi para ser julgado por um tribunal militar, porque eles são militares e não estão sujeitos à lei normal. Então a notícia apareceu, o negócio veio, todo mundo ficou sabendo e não aconteceu nada com os caras, porque os caras estão sujeitos à lei militar. Então, ficou impune aquelas coisas. Outra coisa que aconteceu também, do mesmo balaio, dos mesmos gatos, é aqueles 39 quilos do avião presidencial. Que você vai lembrar, né, patriota? Se você não lembra, cara, dê uma pesquisadinha aí. 39 quilos de cocaína no avião do presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque o presidente Jair Bolsonaro estava indo para a Europa e quando ele vai sempre com 2 aviões. Um avião de reserva e um avião no qual ele está dentro. E o avião de reserva que saiu do Brasil, também com autorização de um oficial do dia, com toda cara, é avião do presidente da República do Brasil, cara. O avião do presidente da República do Brasil tem que passar por uma minuciosa inspeção. Não pode ter nada dentro do avião o qual os oficiais das Forças Armadas não estejam cientes. A questão é que nesse avião, onde os oficiais das Forças Armadas deveriam ter 100% de certeza o que tinha dentro, havia 39 quilos de cocaína, as quais foram pegos pela polícia da Espanha. Não pela polícia do Brasil, polícia da Espanha. Porque no Brasil a polícia não pode mexer com viatura militar e também não pode prender militar. Você viu esses carinha aí algemados aí? Porque foi no flagrante ali, porque foi na hora, mas esses carinha já vão pro quartel lá e já não vai dar nada pra eles. Esses 2 cabos aí. Mas o que aconteceu com aqueles 39 quilos de cocaína? Ninguém mais foi envolvido, toda aquela droga pertencia àquele sargento, não tinha oficial, não tinha mais ninguém envolvido com o negócio, mesmo esse sargento arrumando dinheiro não sei da onde para pagar advogado caro na Europa. O cara pagou muito dinheiro, não sei quanto, que eu não fui pesquisar, também não vou. Mas o cara pagou muito dinheiro para pagar advogado lá na Espanha. Sendo que um sargento ganha 4, 5 mil reais por mês. O cara pagou advogado em euro. Então você veja bem, existem muitos oficiais envolvidos em tráfico de droga. Porque viaturas militares não podem ser paradas pela polícia normal. Porque os militares não estão sujeitos às leis normais. E todo militar que faz uma cagada simplesmente não é punido. E a prova disso é aquelas falcatruas da compra das vacinas da Covid. A prova disso é que naquele avião presidencial lá com 39 quilos de cocaína, ninguém mais foi envolvido. E acabou-se por aí. Mas agora, você acha que eu não vou falar dos velhos brocha parasita das Forças Armadas, meu amigo? Tem que falar, cara. Isso aí é uma informação que também tá aí nas mídias aí. Que barbaridade, cara. A questão é a seguinte, se liga na informação, 74% do dinheiro que vai para as Forças Armadas é gasto em salários, principalmente de generais e dependentes, filhas de generais. A maior parte do salário, claro, eu sei que tem lá viúva de sargento, viúva de tenente, cara, vocês merecem, é merecido, as viúvas merecem sim, porque merecem, porque toda pessoa vulnerável num país merece o amparo do Estado para ter uma vida digna na sua velhice. Todos nós merecemos, mas já que a maioria de nós não temos esse direito, pelo menos as pessoas que têm esse direito têm que ser respeitadas, as viúvas. Mas acontece que só de filhas de generais são mais de 13 mil filhas de generais que não casam, porque se casarem elas perdem o benefício e também não passam em concurso público. Porque se elas passarem em concurso público, elas também vão perder o benefício. Então, são mais de 13 mil filhas de generais, mulheres sem vergonha. Tá? E eu não estou xingando as mulheres, elas são sem vergonhas, porque elas não têm vergonha de ficar recebendo a aposentadoria do pai
desde que elas não casem ou passem em concurso público. Então elas são sem vergonha, porque elas não têm vergonha de ficar mamando nas tetas do Estado até morrer, simplesmente porque o papai era general, certo? Então eu não estou xingando as filhas de generais e eu estou afirmando, elas são sem vergonha porque elas não têm vergonha. Se liga, velho, com a maior parte do orçamento sendo gasto já em salários, principalmente de generais, esses tempos atrás aí surgiu uma barbaridade, aí os caras descobriram uma falcatrua nas licitações de compra de picanha, compra de cerveja, fraudes em licitações das Forças Armadas. Quer dizer que além da maior parte dos recursos das Forças Armadas ir para salários de oficiais, esses mesmos oficiais roubam nas licitações. E esses mesmos oficiais agora estão abusando do dinheiro público, comprando Viagra, comprando prótese peniana. Ah, velho, eu tinha vergonha, cara. Se eu fosse um broxa assim, eu ia pagar a prótese quietinho, né? Ia comprar o Viagra quietinho. Agora, pelo exército, porque não quer gastar o seu salário, sendo que os caras já ganham muito bem, obrigado. E outra, só um detalhezinho, cara, o que é o absurdo dos absurdos é que um oficial das Forças Armadas brasileiras, esse cara jamais vai passar aperto na vida dele, porque chova ou faça sol, o governo tendo lucro ou prejuízo, superávit ou déficit no orçamento, não importa se o governo tem dinheiro ou não tem dinheiro para pagar as contas, o salário dos oficiais das Forças Armadas vai estar lá certinho no dia. Então são pessoas que jamais vão passar aperto em sua vida. Então os caras não têm desculpa, não, nós precisamos dar um jeito de ganhar o dinheiro agora, porque amanhã talvez a gente não tenha. Não, o governo vai manter o dinheiro dos oficiais das Forças Armadas pro resto da vida deles, das suas esposas. E ainda mais aquela catrefa daquelas mulheres sem vergonha que não casam e não passam em concurso porque elas não querem trabalhar. Patriota, repare bem, todas as nossas instituições estão corrompidas, estão todas carcomidas pela corrupção e pelo tráfico de drogas. É uma lógica, o tráfico de drogas tem dinheiro. E se o tráfico de drogas tem dinheiro, eles podem comprar pessoas. E essas pessoas das nossas instituições, elas não têm, elas são pessoas baratas, cara. Dê uma olhada nesses generais, fazendo falcatrua em licitação. Qual é o preço de um general? Quanto vale um general que faz vistas grossas, que endossa a compra de Viagra, de prótese peniana, de picanhas e cervejas? Com certeza, nossos generais são pessoas baratas, sem raça nem vergonha. São pessoas sem raça nem vergonha e baratas. Quanto custa um general? Quanto custa um homem deste? Quanto custa também um juiz brasileiro? Um juiz o qual pega auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio para comprar livros, auxílio do Estado para pagar a escola particular para os seus filhos. Além do seu salário, porque todos esses auxílios, eles não precisam pagar INSS, não precisam contribuir com o nosso sistema previdenciário e não precisam pagar imposto de renda. Dê uma olhada na índole, na moral, na raça dos nossos juízes, na raça dos nossos generais. Olha a raça dessas pessoas. Qual é o preço de um juiz brasileiro que aceita pegar esses auxílios só para não contribuir com o imposto de renda? Para ser um sonegador legal, mesmo que seja legal, ele é um sonegador. Nossos juízes sonegam na cara de pau. Nossos militares fazem falcatrua nas licitações do rancho, sendo que quase todo o orçamento que vai para as Forças Armadas é para salário dessa gente. E essa gente ainda pega aquele restinho que sobrou para munição, para fazer manutenção nos armamentos, para comprar armas e etc, para fazer nossa defesa, que não é necessária. Esse restinho de dinheiro, os caras ainda roubam nesse restinho de dinheiro. Quanto vale a moral de um general brasileiro? Quanto vale a moral de um juiz brasileiro? Tá na hora da gente mudar isso daí, cara. Tem que enxergar. Nossos juízes, nossos generais, não vou nem falar dos políticos, cara. Porque os políticos a gente pode mexer, mas generais e juízes a gente não pode mexer. É só uma revolução para mudar isso daí. Por isso, meu amigo, a gente precisa de uma revolução democrática e consciente. A gente tem que mudar esse sistema, não pode funcionar do jeito que está funcionando. A gente tem que mudar o jeito que funciona para os juízes, a gente tem que mudar o jeito que funciona para os generais. Esses generais têm que ser responsabilizados pelo tráfico de drogas que as Forças Armadas estão fazendo. Os generais têm que ser responsabilizados, certo? E os juízes do Brasil também têm que ser responsabilizados pela justiça que eles não fazem. A justiça que tarda, mas não falha aqui, que tarda, mas não falha. A justiça que tarda, ela já é falha. A justiça que tarda é uma justiça falha.
E não existe justiça falha. O que existe é juiz comprado, é juiz vendido. Esses juízes comprados e vendidos, juiz que absolveu o Michel Temer, juiz que absolveu o Aécio Neves, esses caras têm que ser responsabilizados, cara. Esses caras não podem ficar impunes, porque o juiz que absolveu os filhos do Paulo Maluf, que absolveu a filha do José Serra, pessoas que nem tinham fórum privilegiado, os juízes que absolvem esses bandidos, eles têm que ser responsáveis, porque eles são muito mais bandidos que os próprios bandidos. Os juízes que absolvem os bandidos são muito piores do que os bandidos. E os generais que fazem vistas grossas não punem os militares envolvidos em falcatrua são muito piores do que os militares que fazem a falcatrua. Então o que acontece, cara? Nossas instituições estão carcomidas por gente sem raça, por gente sem vergonha, por gente barata que tem um precinho, por gente barata que não merece a carteira de identidade brasileira. A gente precisa mudar esse sistema. Precisamos punir os juízes que não cumprem com o papel de juiz. E precisamos punir os militares que fazem vistas grossas e endossam e auxiliam o tráfico de drogas através das nossas forças armadas. Por isso a gente precisa mudar isso daí, cara. Não pode continuar do jeito que tá. Só queria deixar a observação. Nós precisamos de uma revolução, e essa revolução tem que ser democrática e consciente, porque na porrada a gente não vai conseguir fazer nada. Porque o nosso povo brasileiro, nossos soldados, não têm consciência de classe. Eles não... De boa, não estou falando mal dos caras, mas os caras não têm consciência de classe. Se tivesse consciência de classe, jamais a nossa história teria sido escrita do jeito que foi. Então eu só queria deixar esse recado e essa mensagem. Precisamos mudar o jeito que funciona. A gente tem que responsabilizar os juízes que são os responsáveis pela corrupção no nosso Brasil. A gente precisa responsabilizar e trocar os nossos generais que são responsáveis pela utilização das nossas forças armadas pelo tráfico de drogas. E tenho dito que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós se livre dessas pragas e desses percevejos, nem que seja no sacolejo. E agora eu fui!